Bom, no Facebook já estamos ao vivo. Está entrando, só aguardar mais um pouquinho. Estamos entrando, já entramos no Instagram também. Vou aguardar um pouquinho para algumas pessoas entrarem, tem que soltar o cronômetro, para algumas pessoas entrarem e começarem a participar da nossa live. Pessoal, se vocês puderem, vamos compartilhando aí, que a intenção dessa live é levar conhecimento. A única intenção é levar conhecimento, conteúdo. Pessoal, se vocês puderem, vamos compartilhar essa live, levar conhecimento. A única intenção é conteúdo. Concordo ou não? Deixar o som de um só. Eu tirei o som do celular meu aqui, que a gente está pelo celular também. Beleza. Então, celular, Instagram e pelo computador nós estamos no Facebook. Aguardando o pessoal ir entrando. Aí, pessoal, muito obrigado por vocês estarem nos assistindo. A nossa intenção é levar conhecimento, conteúdo para os empresários e depois abrir para perguntas, né? Exatamente, é isso aí. Certo. Eu vou me apresentar já. Então. Meu nome é Marco Gomes, sou fundador de uma das maiores empresas de contabilidade especializada no varejo do país. Tenho 34 anos de experiência. Sou especialista no varejo desde que nasci, porque eu nasci numa caixa de tomate. Com 11 anos de idade já era padeiro, confeiteiro, açougueiro. E tenho verdadeira paixão pelo varejo. Que eu passei de quitanda, lanchonete, boteco, padaria, supermercado. E hoje, só entre supermercados e padaria, nós temos mais de 1.500 clientes. Só a nível São Paulo. Nós somos aqui, só em São Paulo, nós temos 500 colaboradores. Temos uma unidade no Rio de Janeiro também e outra em Santos. Falaremos aqui de vários assuntos. Eu tenho o prazer de receber nessa live, né, o meu irmão Ailton Lima, pré-candidato a prefeito de Santo André, uma pessoa que admiro muito como homem, como cristão, como pessoa e como político, dentro daquilo que ele se propõe a fazer agora. E creio, né, que é um homem que tem uma responsabilidade perante Deus que vai fazer, né? Nós estaremos falando sobre isso durante essa live também. Então, na região de Santo André, é o candidato ao qual eu apoio e creio. E se for uma decepção, que não vai ser uma decepção para mim também. Mas eu conheço a história dele, eu conheço o sofrimento dele, já dividimos os nossos sofrimentos muitas vezes, e ele tem uma história a zelar, né? E, assim, já discuti sobre o plano dele, falamos algumas coisas, acho que ele tem a visão ampla, até a respeito de pessoas que hoje estão na política, a impressão dele a nível federal, a nível estadual, batem com a minha, né? Eu sou um cara apartidário, né? Eu sou Brasil. Meu partido é Brasil, né? Nunca me verão como político, porque eu não consigo exercer essa função. Admiro quem consegue servir ao povo e a Deus. E é o que o Ailton se comprometeu na minha frente, perante a mim. Falou aqui, tá aqui. Tá? Então, eu vou passar para você, Ailton, para você se apresentar aí. Ailton, você pode... Ailton está na escuta? Tô na escuta, no celular meu estava aqui, ok, então deu para te ouvir, sim, obrigado. Sim, então agora você se apresenta aí, que pode falar o seu currículo. Tá certo. Ô Marcos, eu primeiro quero te agradecer a confiança, né, você, pelo empresário que você a responsabilidade que representa uma empresa como a sua, o teu nome está ligado diretamente a muitos clientes importantes que você tem, aliás, uma carteira de clientes assim, como diz o mundo aí, invejável, né? Muitos gostariam de ter a credibilidade que você tem junto aos seus clientes, eu te parabenizo por isso, um dos mais importantes escritórios contábeis aí do país, principalmente muito focado e bem segmentado, ou seja, você se especializou muito em uma determinada área, né? A saber, claro que a live é sua, todos com certeza já sabem, mas na área de supermercadistas aí, ou de supermercados, né? Te conheci através de um amigo nosso, que a política nos aproximou, né? Eu e você, mas este já meu amigo antes da política, que é o Gilberto Primavera, comerciante e empresário aqui na cidade de Santo André,
o qual já dividi com ele 4 anos como vereador, ele e eu, e depois ele foi o meu vice, né? Em 2016 saímos candidato a prefeito aqui, numa campanha extremamente simples, aliás, como o PT fazia antigamente e como o Bolsonaro fez dessa vez, tá? Voltado realmente a conversar com as pessoas diretamente, né? Entendendo que dá para a gente fazer política de uma forma diferente, sem ser bancado pelos grandes empresários aí, que depois tem que arrancar o pelo do povo para poder fazer gestão para eles e não para o povo. A gente vem numa lógica diferente, é trabalhoso demais fazer campanha como eu faço, abrindo mão de 4 armas eficazes, que é mentir, prometer, enganar e usar dinheiro roubado. Essas 4 armas, Marco, você sabe que elas são eficazes para se ganhar a campanha, mas infelizmente você ganha a campanha, mas perde caráter, você ganha a campanha, mas perde família, você ganha a campanha, mas perde amigos, você ganha a campanha, mas perde a vergonha. Então, cada escolha que você faz é uma renúncia. E no seu caso, você ganha a campanha e perde o céu, né? É isso. Então, assim, é bom falar entre cristãos, porque o nosso maior valor está aí. Você sabe, assim como eu, que nós vamos ter que prestar contas aí um dia das nossas... E eu tenho certeza, e vivo isso é uma grande certeza que eu tenho, de que em um determinado momento tem aí um ajuste de contas, tem aí um juízo final, e eu quero passar a eternidade ao lado do meu Deus, do qual eu acredito, é a minha razão de viver. Aliás, é o motivo que tem até para que eu dispute uma eleição como é essa aqui em Santo André. É uma luta de Davi e Golias, tá? Mas a gente vai para frente, o resultado a gente já sabe, né? De que lado Deus está, e a gente está preparando a nossa funda e a pedrinha aqui, é uma só na testa e acabou, né? Aliás, hoje a Polícia Federal está aqui na nossa cidade, tá? Tem um escândalo aí que estão se tentando encobertar, né? Ou acobertar, me parece aí, pelo que a gente já leu e viu na imprensa aí, desvio de dinheiro ou fraudes aí na compra de fraldas aí, tá? Parece que numa compra de 1,5 milhão aproximadamente, não custaria mais do que 600 mil, tá? Me desculpa, né? A gente é empresário também e tal, mas é uma frase feita, né? Eu, se tivesse que brincar, se fosse um humorista, ia falar, isso vai dar merda, né? Ou seja, essa fralda tá cheia aí, né? Então, a gente tem feito, durante o nosso tempo todo aí, na campanha e pré-campanha que a gente faz, o cuidado muito, muito específico da gente não criar expectativas falsas, falsas promessas, e não nos enrolar aí para comprometer um governo que a gente quer fazer aqui para a cidade. A minha vida pessoal, Marcos, rapidamente, eu sou um filho de imigrantes nordestinos, aliás, eu sou um migrante nordestino, vim para cá com 11 anos de idade, trabalhei 1 ano como patrulheiro mirim, esse menor aprendiz, né, que o Rotary Club tanto faz por aí, eu sou um rotariano hoje, entidade que me acolheu, sou hoje mantenedor, um dos mantenedores aqui na cidade. Entrei no ramo gráfico aos 12 anos de idade, estou com 54, permaneço até hoje. Comecei a vida de empreendedor, você disse que é comerciante, nasceu em cima de uma caixa de tomate, e me fez lembrar a caixa de engraxate, né? Eu fui empresário aos 8 anos de idade no ramo de conservação de couros, e eu brinco que tem gente que não entende, eu falo, não, eu era um engraxate. E ser um engraxate, Marcos, requer ali talento, requer ali disciplina, requer ali atitudes empreendedoras. Você precisa administrar um estoque, você tem que ter ali um produto, um creme para sapato preto, um outro para marrom, um outro para branco. Na época usava-se muito cinza também, teria que ter, uma flanela adequada para cada um, para não manchar a flanela escura no sapato clarinho. Você tem que administrar bem a relação com seus clientes, você tem que ter um bom ponto comercial. E isso aos 8 anos de idade, Deus já me deu esse dom, e hoje a gente está na indústria gráfica. A nossa gráfica aqui é uma gráfica de médio porte, né? Bem qualificada, mas que vive lutando aí, e o assunto hoje é esse que eu gostaria de explorar um pouco os seus conhecimentos, vive lutando para sobreviver. E na parte política a gente tem aí, já fui 8 anos vereador aqui na cidade, e mais 1 ano e 2 meses como secretário de Desenvolvimento Econômico aqui na nossa cidade, né? Essa aí um pouco da nossa trajetória. Mas hoje eu queria, se você me permitir, a live é sua, mas eu queria explorar um pouquinho aí os seus conhecimentos específicos. Nós estamos vivendo num momento muito difícil, estávamos preparados no início do ano, né, para arremetermos aí e o país começar literalmente a voar, né?
E, infelizmente, veio essa pandemia que, na minha opinião, está sendo maltratada politicamente. Não dá para acreditar nesse governador que nós temos aí frente ao maior estado do nosso país. Vejo muito oportunismo em tudo isso. Acho uma pena que isso seja feito, né? E o que acontece? Em cima disso, Marcos, a gente estávamos com o país pronto para alavancar e agora estamos vivendo aí uma economia desaquecida, um desemprego latente. Hoje, se as pessoas não tivessem os R$600 que o governo federal está dando, eu acho que nós já estaríamos vivendo um momento de convulsão social. Verdade é essa. 30% da população está vivendo aí com esses R$600. Eu não sei o que será na hora que isso for cortado. Aqui em Santo André, é uma cidade que já foi um berço, né? O nosso hino diz que é um gigantesco viver industrial. Hoje, as indústrias foram embora. Política de atração de empresas, nós não temos nenhuma. Eu tentei, durante 1 ano e 2 meses, colocar, mas fui manetado, né? Não era intenção de que a gente fizesse alguma coisa. Fui levado para um governo para que fosse morto politicamente e terminei abandonando, saindo de lá. Mas o que a gente percebe é que o setor que se tinha sustentação aqui na cidade, de forma errada, né, quando se mandou as indústrias embora, ficou o setor de comércio e serviço. Você sabe muito bem que o setor de comércio ele não é autossuficiente. A indústria, na realidade, eu vejo ela como pilar, porque ela emprega mais, ela paga melhor, tá certo? E ela tem outros benefícios que o comércio em si não consegue, tá? Né? Dificilmente uma indústria de médio porte ou grande porte, ela não tem ali a alimentação, ela não tem ali o transporte e uma coisa importantíssima que é o convênio médico para os seus funcionários e a família. Isso é de grande ajuda, porque quando você tem aí o funcionário nessas condições, nós perdemos aqui numa avenida que se chama Avenida Industrial 25 mil postos de trabalho nos últimos anos. Aproximadamente 100 mil pessoas vão para os hospitais públicos, porque geralmente é o pai, a mãe e 2 filhos. Então, um convênio para um trabalhador abrange 4 pessoas, e os números ficam nessa velocidade aí. Depois as pessoas não entendem porque a saúde vai mal e tal, tudo tem o eixo econômico. E você manter uma cidade apenas em cima do comércio, que emprega menos e paga também menos, e mais o setor de serviço, é muito arriscado. E como se não bastasse, esse isolamento irresponsável que o PSDB fez aqui nas cidades onde ele governa, e Santo André é uma vítima disso, mais o governador Dória, né? Essa junção nefasta fez com que até os comércios fossem dizimados aqui também na nossa cidade. Então, eu vejo com muita preocupação o quadro futuro, o qual a gente vai precisar pegar uma cidade com muitas dificuldades o ano que vem, e temos que enxugar muito a questão tributária das empresas. Nós vamos ter que nos reinventar. Era isso que eu queria, e preparei algumas perguntas para você aqui. Pois não, manda bala na primeira, a gente consegue provar. Então, vamos lá. Até anotei, tem uma colinha aqui, né? Quais as últimas mudanças legislativas que o empresário pode usar para evitar a crise ou sair dela, Marcos? Certo, eu vou falar sobre elas, mas assim, até você, eu só queria que rapidamente você me falasse um negócio. Por que você acha que foram, me falta conhecimento mesmo, por que as indústrias saíram aí da região? Nós vivemos no ABC Paulista, né, aquele período em que o PT crescia em termos de influência popular, ele dizimava a relação capital-trabalho, de uma forma irresponsável, vergonhosa, tá? Então, o empresariado e a indústria aqui, praticamente foi maltratada e ela foi expulsa. Enquanto o ABC Paulista e Santo André foi campeã nisso, tá? De maltratar o capital, o empresário, né? O interior paulista falava assim, olha, pode vir que nós vamos fazer aqui uma política de acolhimento, vamos dar terreno, vamos baixar os nossos impostos, vocês aqui são bem-vindos. A causa principal foi um sindicalismo muito pesado de 30 anos atrás e que se durou praticamente até 2, 3 anos também atrás e que nada foi feito para que fosse revertido. O capital ele não fica onde ele está sendo maltratado, Marcos, você sabe disso. O empresário fica onde ele está sendo bem tratado. E nós não estamos falando daquelas relações escravas que existiam, né? Ninguém está defendendo isso tudo. Nós estamos defendendo uma relação moderna, como é feito na maioria dos países bem
bem-sucedidos economicamente, né? Deixa eu só perguntar um negócio técnico aqui, se terminar. Eu preciso de tempo. Posso, é só isso que eu estou perguntando. Tá. É que o tempo está avançando, se for necessário, a gente no Instagram, a gente vai terminar essa live e vai começar outra, tá? Ok, tá bom. Eu vou ser mais objetivo nas perguntas aqui e te ouvir um pouco mais agora. Não, é porque tudo que você está falando, tanto é que eu não entrei no tema ainda. Você fez uma pergunta, eu não entrei no tema. É que eu acho que é interessante. Porque, por exemplo, eu vou te passar uma... Porque a gente está aqui para levar conteúdo. Gente, vá compartilhando aí, que a gente vai falar de todos os assuntos. Vamos falar assuntos importantíssimos para os micro, pequenos, médios e grandes empresários também. Mas, assim, existe uma coisa aí, vou te chamar de prefeito já, por minha conta. Muito obrigado. Né? Existe uma coisa aí, que aqui na minha região tem, que é uma coisa que é baseada numa lei estadual, que é o SICONSULT. Não sei se você já ouviu falar disso. Não, me perdoe a ignorância, tá? Eles juntaram aqui 7 ou 8 municípios para fazer um projeto onde tem Câmara de Desenvolvimento, tem Câmara de Meio Ambiente, Câmara de Segurança, Câmara de Transporte, Câmara Econômica, tem várias câmaras. E aí pegaram os 8 prefeitos para trabalhar em conjunto. E tem várias coisas saindo. Depois eu quero falar com você sobre isso, que pode, assim, pelo que eu sei, vai ser feito em todas as regiões da Grande São Paulo. E eu não sei se já começaram aí. E se começarem aí, podem reaquecer. Porque, assim, todo mundo tem que estar aí, eu sei que você está aí, para somar. Se você for eleito em Santo André, São Bernardo quiser somar, São Caetano quiser somar, unir forças para trazer recursos e informações do Estado, e tem vários projetos, por uma questão ética, eu tenho participado desse consulte aqui, que estão trazendo e vão trazer muito desenvolvimento para essa região onde eu estou aqui, Taboão da Serra, Bugaçu, Itapecerica. Então, são projetos lindos, entendeu? Projetos assim que, lógico que só tem que vir a público, mas, assim, com certeza, para o desenvolvimento da região, para trazer emprego para a região, para trazer movimento logístico para a região, para trazer movimento hoteleiro, turismo, uma série de coisas. E por que não juntar-se todos os municípios aí para reaquecer a região de novo, para que as indústrias retornem, entendeu? Porque é o que você falou, o que tem hoje é o comércio aí. O comércio, assim, é uma engrenagem, né? O mundo é uma engrenagem. O mundo empresarial é uma engrenagem. É o cara que porque é que nem eu brinquei com você a última vez que a gente falou, né? Por que É lá? É lá. Estou te ouvindo bem. Sei, depois você tem que ver com o seu pessoal, o seu sinal de internet aí, porque algum motivo o Instagram está caindo direto. O que você olha no seu Instagram, o que você olha no seu celular aí. Ele está caindo direto. Eu acho que o problema está sendo o meu celular aqui, que ele é reconhecimento facial, e aí ele apaga aqui, o menino tem que estar me dando um toque aqui, tá? Deve ser isso. E o Instagram, às vezes, geralmente é onde a gente tem a maior parte de acessos do seu público. O Facebook é um público mais, né? O seu público está entrando bastante. E, por favor, compartilhem aí e entrem, senão vai ficar fixo. Então, assim, falei aí a gente já conversou de alguns planos que você tem para o seu governo, né? Que a gente deve falar aqui ainda hoje. Vamos tentar ser rápido, tentar obedecer a 1 hora, mas se não der, a gente faz uma segunda live, ou hoje ou outro dia. Mas o que importa é que a vida, o mundo empresarial é assim, o cara fala, mas não adianta eu aquecer o supermercado, não adianta eu aquecer a padaria, não adianta eu aquecer a indústria. Espera aí, se o cara não ganhar o salário da indústria, ele não vai gastar no supermercado, não vai gastar na padaria. Se o cara não aquecer a padaria, o mercado, não vai gastar na padaria, não vai gastar no cabeleireiro, é uma engrenagem, né? Quando você fala aí a respeito do aquecimento dos R$600, é o que eu te falei aquele dia. Os R$600 vai acabar. A única coisa que não acaba é emprego. E a gente tem que dar notícia boa, assim. Eu acho que os caras são muito insistentes. E tem hora aí que vaza. Olha, está tendo uma recuperação na pandemia no Brasil. Os resultados estão ficando mais positivos, mas falam tão pouco isso. Toda hora falam assim. Ontem, por exemplo, falaram em 200 e poucas mortes em São Paulo. Mas isso aí é só hoje, amanhã vai aumentar. Pô, mas ontem foi 200 e pouco, teve dia de ser 600, dia de ser 400, 200 e pouco, tá caindo, gente. Ontem eu vi, que nem eu falei para você, outro dia eu vi no rádio dizendo que
recuperaram no mês de julho 700 mil empregos. 700 mil empregos, cara, da pandemia para cá, parece que é 1,5 milhão só. Então, se recuperou 700 mil, cara, já recuperou metade. Ninguém quer dar... Gente, notícia ruim a gente tem que dar, o povo ficar esperto, que eu estou sem máscara aqui, porque está todo mundo com máscara aqui dentro. Tem que usar máscara na rua, tem que manter distanciamento social, tem que tudo isso. Mas não adianta só ficar massacrando o povo que essa doença está matando. O índice de morte é infinitamente pequeno. E é o que eu te falei aquele dia, quando começou essa pandemia, eu falei, existe, é que nem quando o ser humano chega no hospital, que eu te falei. Se eu chegar no hospital e eu tiver com um problema grave no coração, mas eu tiver um problema também no fígado, os caras vão atacar forte o coração, mas não vão deixar de olhar para o fígado. O que aconteceu lá atrás é que o pessoal quis atacar só o coração, deixa o fígado de lado, porque o coração quer atacar a pandemia. O fígado eu falo que é a economia. Na época, tinha que ter pelo menos juntado um grupo, estudar, porque eu vou falar dessas medidas que você acabou de me perguntar agora, mas tem medida que ainda está em análise. Quer dizer, ela já foi autorizada, só que não entrou em prática. Isso aqui tinha que estar pronto, que eu vou falar de capital de giro também, tinha que estar pronto. Para 2 meses atrás, o empresário já está indo no banco pegar. Por quê? Os empresários vão reabrir, estão reabrindo. Na minha opinião, vou falar rapidamente, eu acho que aquele negócio de quarentena começou cedo demais, e a hora que precisava da quarentena, ela já estava no fim. Aí começou a reabertura, mas agora não tem jeito que ou reabre ou morre de fome, porque tem que reabrir agora, o mercado ir aquecendo para daqui a pouco não precisar mais desses R$600, ou dos 300 que seja, que o presidente está falando que vai ser até o fim do ano. Mas, para isso, o governo não tomou só, né? E não vou dizer que o governo federal é santo, não. Principalmente na forma de se expressar e na forma de tratar alguns assuntos. Não vou entrar no detalhe aqui. Mas se tem alguma ajuda que veio até hoje, seja ela qual for, foi do governo federal, não foi de outro governo. Verdade. As municipais só veio repressão. Fecha todo mundo em quarentena, não tem os empresários quebrando, empresário passando fome, porque eu atendo não só supermercado, mas atendo muitas padarias e atendo algumas indústrias. São pessoas que eu estou tendo que trabalhar porque os filhos dos donos de indústrias estão passando fome. Porque mandaram recolher, o cara faturava 2 milhões, tinha 200 funcionários, no dia seguinte não faturava nada mais. Aí não faturava nada mais, como é que iria pagar os 200 funcionários? Né? Aí começou a vir, vou falar de alguns benefícios que vieram, né? Vou tentar falar rapidamente disso. Né? Veio lá a medida provisória 936, né? Que começou lá com 60 dias de afastamento. Eu vou chegar na atual para depois me entrar no detalhe. Primeiro, ela começou com 60 dias de afastamento ou 90 dias de redução de carga horária. O que é isso? A pequena empresa que fatura menos de 4.800 poderia manter os seus funcionários em casa 60 dias que o governo ia pagar. Ou ela poderia, um caso de padarias, por exemplo, tive caso aqui de padaria que teve 70% de queda no seu faturamento. E o cara tive caso de rede aqui de padarias que tinha 800 funcionários. Mas aproveitaram essa lei orientada por nós, reduziram a sua carga horária em 70%, ficaram com a equipe toda trabalhando 30% do período, não mandaram ninguém embora, certo? E com isso, 30% de 800 dá 200, é o que eles precisavam para ficar com 70% do faturamento. Não mandaram ninguém embora. No princípio, ou era 60 dias de suspensão ou 90 dias de redução. Eles optaram por 90 dias de redução, certo? Depois disso, aumentou para 120 dias de redução, então puderam colocar mais 30, certo? Agora, aumentaram para 180, você pode, num total de 180, quem fatura menos de 4.800, ou pode afastar por 180 dias no total, desde quando começou a pandemia, ou daqui para frente, 180 dias, certo? Está certo que essa lei diz que termina o benefício quando terminar o estado de calamidade, que eu duvido que eles vão acabar com o estado de calamidade em dezembro, está certo que é lei, mas em janeiro vão colocar outra lei de estado de calamidade. Então, que o empresário entenda que a partir desse momento, se ele não tomou esse benefício ainda, ele pode reduzir, que ele vai pegar a equipe dele, ele está faturando 70% a menos, pode reduzir em 70%, pode reduzir em 50%, pode reduzir em 25%. O governo, ele vai pagar só esses... Se ele reduzir 70%, ele vai pagar só 30% do salário do cidadão, e o cidadão vai trabalhar 30% da hora. Só que o governo faz um complemento que chega aí a 10% a menos. Está certo que isso é até quem ganha até 2 salários mínimos. Então, tanto a indústria, irmão, né, tanto a sua gráfica, quanto padarias, quanto restaurantes, quanto indústrias, podem ou reduzir, certo? Ou
deixar em casa o funcionário, certo? Deixando em casa, quem fatura até 4.800, por conta do governo. Quem fatura acima disso, se deixar em casa, vai pagar 30%. Eu não aconselho. O que eu sou mais fã aqui é da redução de carga horária, certo? Esse é um benefício. Ailton, diga para mim se eu consegui ser claro, né, nesse benefício. Conseguiu sim. Eu até tenho mais perguntas e eu já vou até continuar. Peraí, deixa eu só falar dos outros benefícios rapidinho, tá? Tem um outro benefício, que é a Lei 14.043, que o cidadão ele podia, até dias atrás, pedir um empréstimo subsidiado pelo governo a 3,75% ao ano para bancar até 2 meses de folha de pagamento. Agora subiu para 4 meses. Você tem dificuldades, mas você tem que ir atrás, você tem que cobrar. Isso aqui é lei. Isso aqui que eu estou falando é lei. Se é lei, vai atrás do agente bancário e vai conseguir, certo? Vamos fazer barulho, tem que conseguir. A lei, o governo já soltou. Falaram que na primeira etapa disso aqui, a maioria dessas coisas que eu estou falando, o dinheiro está sendo disponibilizado pelo governo. E os agentes bancários não estão disponibilizando para o povo, certo? Então, isso aqui eu estou falando, isso é uma palavra de esperança. O cara pode bancar 4 meses de salário da sua empresa com 3,75 ao ano, com 6 meses de carência para começar a pagar e pagar em 36 meses. Então, se o cara bancar 4 meses, depois não. Deixa eu fazer só uma pergunta para você, Marcos, de quem realmente tem vivido todas as dificuldades, né? O nosso ramo, o ramo gráfico, ele tem algumas dificuldades específicas, ou seja, mudou-se muito a maneira de comunicar. A comunicação hoje está na palma da nossa mão através de aplicativos em celulares. Então, o comércio, né, ele migrou muito a maneira de como a gente acessar o nosso cliente, virou o e-commerce e aí tomou conta. As gráficas que trabalhavam com promocional, antigamente se fazia muito, se gastava muito fazendo catálogo, folder, a mala direta e tal, peças publicitárias bacanas para você poder apresentar. Isso tudo migrou para a parte digital. Então, nós tivemos na indústria gráfica uma queda muito grande, principalmente dessas que atuam no segmento promocional, inclusive eu estou tentando migrar agora, achando algumas outras áreas, até porque o consumo de papel no mundo está aumentando, então a gente tem que procurar nos atualizarmos. Mas, porém, a gente tem aí, em termos de várias crises aí que o comércio tem vivido, tá? Sai esses pacotes de ajuda, né? Um crédito como esse, 3 pontos alguma coisa ao ano, realmente é muito barato. Agora, como acessar para aquela empresa que já vinha mal? Porque a gente, desde a Dilma lá, em 2000 tem aí uns 4, 5 anos, um pouquinho antes do Michel, nós tivemos uma crise muito, muito forte ali e que a gente ainda está vivendo, estávamos, né, vivendo e agora voltamos a viver novamente as sequelas de tudo isso. Então, muita empresa está com impostos atrasados, muita empresa tem problema de crédito no Serasa e tal. Como é que está isso, né? Esses programas que o governo está fazendo, ele permite alguém que está em dificuldade acessar? Porque se não permite, a gente vai precisar melhorar isso tudo. O ministro Paulo Guedes vai precisar ter um pouco mais de sensibilidade, ou então quebra, porque tem lá a coisa, mas é que nem aquele negócio, eu vou lá pedir um crédito, mas eu tenho que levar a certidão de nascimento do meu tetravô, você entendeu? É meio complicado. Como que está isso? Por favor. Nessa 944 que eu acabei de falar, que é para folha de pagamento, você pode estar negativado em Serasa, você pode estar negativado em todos os lugares, você pode dever imposto, não precisa ser ND de nada, porque isso vai ser depositado diretamente na conta do funcionário, não precisa de nada. Excelente. Certo? É essa que eu te falei, certo? É essa aqui que é para salário, isso é depositado na conta do funcionário. Sim, certo? Sim, ótimo. Ok? Agora... Okay. Tem uma outra linha de crédito que eu acho muito interessante, que é a antiga medida provisória 975, que agora virou a lei 14.042, não pode estar negativado, não é isso? Não sei se... Pode estar no Serasa? Pode. Pode, é só pedir a regulamentação da CND do INSS. Ela pede? Então, essa 975 que eu vou te falar agora, que também é juros subsidiado, mas ainda está faltando a regulamentação, é para sair... para empresas que faturam de 360 mil a 300 milhões ano, certo? Já passou, já virou lei. Agora está faltando só você ir lá no agente bancário, certo? E o agente bancário te disponibilizar isso. Só que tem cliente meu que está falando, eu estou indo lá no banco e eles estão falando que não tem esse crédito para mim ainda. Estou falando, estou indo no banco, estão falando que não tem esse crédito para mim ainda. Mas a lei diz
que esse crédito o BNDES já colocou à disposição. Entendeu? Mas isso no Brasil, Marcos, é uma coisa recorrente, rapaz, é incrível, né? Os bancos, o Paulo Guedes deu uma declaração que aquilo me satisfez bastante, eu espero que isso aconteça, né? Ou seja, BNDES serve mais a bancos particulares do que ao povo diretamente. Parece que no pacote que o Trump fez lá nos Estados Unidos, o Fed, né, o Federal Reserve, que eles chamam, que é o banco central deles lá, fazia o empréstimo diretamente na conta do camarada solicitante. Aqui no Brasil, a gente tem esse pedágio maldito, que aí quando cai lá nos grandes bancos, e são pouquíssimos agora que cuidam de um sistema de um país inteiro, eu acho isso vergonhoso e acho isso uma desgraça, porque não tem concorrência, na realidade, né? Junta-se 4 banqueiros aí numa mesa de almoço e resolve tudo, como é que vai ser o crédito para as pessoas e para a economia. Ou seja, esse pedágio fica uma coisa vergonhosa. Eu entendo que para um BNDES atender diretamente o microempresário, vai ter que se criar uma estrutura diferente? Vai, mas pelo menos esse dinheiro chegaria mais inteiro e com mais facilidade. Você não acha isso também? Eu acho, mas assim, pelo que eu sei, essa 975, ela não está resumida a alguns bancos, não. Todos os bancos atuam com ela. Tá? Agora, então, você chega lá, o que acontece? Você chega lá para pegar um dinheiro desse, o banco está lá sobrando dinheiro para ele, tá? Ele tem outra carteira dele. Ele quer emprestada dele lá, te cobrando muito mais caro do que essa que vem do governo federal. A imagem do celular caiu. Tá, já recuperou aqui. Então, o que acontece é o seguinte, você chegando no banco, ele teria que te atender, e vai ter que te atender, porque o Guedes, há um tempo atrás, ele deu uma entrevista falando para os bancos assim, o BNDES está disponibilizando esse dinheiro para o povo. Se você não disponibilizar esse dinheiro para o povo, vocês não querem comer o osso do BNDES, vocês não vão comer a carne também. Ele ameaçou. Espero que ele cumpra. Agora, nós temos aqui é para empresas de até 300 milhões de faturamento, certo? Entendi. Eles dizem que é o juro no máximo de 1% ao mês. Mas nós temos para empresas menores, e esse eu sei que está funcionando, que é o Pronamp, certo? O Pronamp está funcionando. E ele é 1,25 mais a variação, dá no máximo 2,25 ao ano. Certo? Então, é para empresas menores. É um valor menor também, mas é para empresas menores. E esse Pronamp, eu tenho provas que ele está funcionando. Precisam correr atrás desse dinheiro, que é o Pronamp e a Lei 13.999, também com juros incentivado, para capital de giro. Para capital de giro. A 975 também é para capital de giro. Se não está sendo liberado agora, já eu vou te falar por que vai ter que ser liberado. Porque chega uma hora que o ser humano ele tem que fazer o que é óbvio, não tem jeito, certo? E junto com essa 975 tem outra que é para empresas menores, que emprestam no máximo 50 mil, que já está definido que é 6% de juros ao ano. Então, os empresários eles têm que começar a pegar essas legislações aí, certo? Que vai estar à disposição na nossa live gravada, e para os bancos exigir, e para a imprensa exigir, certo? Eu sou viciado, para mim, porque eu leio o dia inteiro, chega de noite, eu sou tendencioso a assistir esses programas que saem um pouco de sangue, tipo o programa lá da Bandeirantes, tipo o programa lá da Record, e principalmente o da Bandeirantes, ele fala muito dos R$600. Talvez alguém pode chegar nele e falar para ele falar sobre isso aqui também, e ele tem a boca dura. Entendeu? Levar para o Bandeirantes isso, fala da 975, que até agora os bancos não estão emprestando dinheiro. Porque os R$600, ele vai ter fim. Não estou criticando ele, não. É que ninguém levou o conhecimento dele ainda. E eu sei que tem gente que pode levar, que talvez esteja nos assistindo. Eu estou falando do Datena mesmo. Como poderia falar do Menino de Ouro lá, qualquer um deles. Mas o Datena tem apoiado muito, lá a Caixa Econômica Federal, isso eu tenho que admitir, tem apoiado muito nessa questão Mas isso aí, que nem você falou, uma hora vai terminar. Isso aqui vai virar uma bagunça. A única coisa que não termina é o que eu falei, é emprego. Emprego não termina. E para ter emprego, as padarias, os restaurantes que estão voltando, eles vão trabalhar pelo menos um ano no prejuízo. Então, eles precisam de capital de giro incentivado. Então, eu peço aí, é lógico que ele não vai estar nos assistindo, mas talvez tenha alguém que tenha contato com ele. Já tive contato, até vou pensar nisso. Eu tinha o meu programa, minha empresa era divulgada pelo Neto, na Bandeirantes, né, no Baita Amigos. Eu vou tentar algum canal para falar para ele, fala sobre isso aqui, cobra dos caras isso aqui, porque isso aqui é lei, isso aqui tinha que estar à disposição.
que se a gente começar a trabalhar forte isso agora, vai fortificar o comércio, que vai gerar emprego. Lá em dezembro, quando acabar a receita extra, a gente vai ter recuperado 1 milhão e pouco, 2 milhões de emprego, e o emprego continua, o emprego não para. Quando a gente fala de empresário, parece que a gente está falando de empresa, parece que a gente está falando de empresário. Não estou falando de empresário, estou falando de emprego. Quem gera emprego é empresa. Quem tem empresa é empresário. O empresário é um funcionário da empresa. Então, assim, nós precisamos de capital de giro incentivado. O governo já fez a parte dele, agora precisa pressão. Sabe quem fez? Quem obrigou? Eu com 53 anos de idade vim descobrir quem manda no país não é o presidente, é o prefeito, ou é o governador. Hoje o governador e o Supremo, né, o Marcos? Então, quem obrigou que isso acontecesse, irmão? Quem obrigou que isso acontecesse foi 2 pessoas, não foi uma só, não. Foi o Supremo e foi a mídia. Foi a mídia. A mídia tem uma força que ela sabe a força que ela tem. Então, por que ela não vai agora e pega isso aqui que eles sabem e leva para a mídia? E desce o pau, porque o governo federal, o Senado, os senadores, os deputados já fizeram a parte deles. Agora vai para cima dos banqueiros. Está na mão deles isso aí. Fala do Guedes, mas não fica falando do Guedes da reforma tributária, que eu já vou falar daqui a pouco, não. Deve ser medo de perder. Deve ser medo de perder anunciantes, né? Deve ser isso. Já perderam o governo federal e aí. Com certeza. Mas eu vejo lá que ele apoia muito, mas ele fala, vai acabar os R$600, vai começar a calamidade. E vai mesmo, vai ter saque, vai ter um monte de coisa. O que precisa? Capital de giro incentivado, que o governo já aprovou. Está na mão. O dinheiro está à disposição dos senhores bancos. Então a imprensa tem que falar disso, irmão. A imprensa tem que falar disso. Por que não está acontecendo? Vai lá fazer uma entrevista com o Banco Itaú, vai lá fazer com o Santander, vai fazer com o Banco do Brasil, vai fazer com a Caixa Econômica Federal. Por que o governo já liberou, tem não sei quantos bi liberados aí, e vocês não liberam para os caras? Verdade. Tem que continuar gerando emprego. É isso mesmo. A solução está aqui, irmão. Mas sabe o que acontece? Os governadores, a mídia, o Supremo, centralizou no coração, só tratou o coração. O fígado, que é a economia, que aí o presidente estava certo, tem que olhar para a economia. Ele estava certo. Vou falar que o cara estava errado? Ele estava certo. Só que ele fala da forma errada que nem eu. Entendeu? Altera a voz. Fala da forma errada. Não, entendeu? Você fala de forma elegante e eloquente, pô. Tá bom demais. Você é um bom político mesmo, hein, cara? Fazer uma Não. Você se comunica bem e eu até faço um adendo aqui, Marcos, te ouvindo assim. É uma pena também, e algumas críticas aí que a gente tem, eu tenho em relação à minha própria categoria, voltou o sinal do celular, tá? Eu tenho em relação à minha própria categoria, a gente só se une na hora das dificuldades, é uma pena isso tudo, tá? Mas também com relação à tua categoria, é uma pena que boa parte, né, dos contabilistas não tem essa bagagem de informação que você tem, pouca gente tem, né? Eu tenho um bom escritório aqui, até faço propaganda dele dentro da tua live aí, é o Júnior e o Vladimir, são 2 contabilistas de mão cheia aí, que graças a Deus nos assessora bastante, muito bem. Mas a maioria dos contadores e dos contabilistas também ainda estão ali naquela linha dos guarda-livros, lembra dos antigos guarda-livros, né? Eu estou percebendo alguém que se interessa, que estuda, que se atualiza, até porque a velocidade de informação hoje ela é muito rápida, então aquilo que valia ontem, hoje já foi modificado, né? As leis que estavam valendo ontem, hoje já se teve alguma outra. E se você não tem informação, como é que você vai dar instrução para o camarada que está ali, mal dando conta do seu negócio, preocupado com as contas vencidas, preocupado com a gestão da crise toda? Então, ainda bem que você tem essa postura aí, eu fico muito feliz. Eu quero adiantar aqui para mais uma pergunta aqui, pode ser ou não? Mas eu só queria falar um adendo. Sabe por que eu me esforço diferente de alguns colegas meus? É porque é aquilo que eu te falei, eu sou um comerciante contador. Então, quem está falando muitas vezes aqui não é o contador, é o comerciante. Só que é o comerciante com conhecimento. Aí o cara fica desesperado. Pô, já existe uma puta de uma frescura. O governo vai lá e faz a medida provisória. Aí os deputados vão e votam. Aí o senador vai e vota. Eu estou angustiado, porque já saiu a medida provisória. Aí depois falta a regulamentação. Aí quando vai regulamentar, aí depende dos bancos. Aí para, entendeu? Aí eu fico desesperado porque eu já estive atrás do balcão, graças ao meu grande ídolo, que hoje tem 94 anos e sofre de Alzheimer, mas foi o meu mentor. Eu já estive atrás de balcão de lanchonete,
também entendo de indústria, já falei para você que já tive gráfica, já tive padaria, já tive açougue, já tive supermercado, eu sei o que é acordar e sou um empresário hoje, entendeu? Sou empresário hoje. Então, eu sei o que é acordar e não saber que dia que é, porque todo dia é igual, mesmo para mim. Eu sou um cara que fui criado no varejo, então, para mim, cara, chega o fim de semana, às vezes eu estou no culto, na igreja, e que Deus me perdoe, eu estou olhando para o pastor e pensando na lei, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas se Deus não fizer, ninguém vai fazer, não adianta eu estar preocupado aí, mas eu sou humano, entendeu? Então, eu vou buscar essas coisas porque eu sinto a dor do empresário. E os contadores têm que saber que se a gente ficar só no débito e crédito de mandar um imposto, não ficar preocupado em recuperar essas empresas que quebraram e levar essas informações e eles não se recuperarem, nós não vamos ter mais clientes. É isso aí, simples assim. Então, que o pessoal, terminando essa parte, tem um monte de capital incentivado aqui, certo? Está liberado nos bancos aí. Agora, a imprensa tem que ir para cima para que possam colocar isso em prática. Tá certo. Assim, de uma forma sintética, se você tivesse que aconselhar um empresário aí, tá? Chega uma hora, eu já passei por isso a gente passa por isso todo dia, toda hora, né? De decidir o que pagar. Paga uma guia de impostos, de tributos, ou paga o seu fornecedor? Paga o tributo ou paga a conta da Enel, da Eletropaulo, antiga? Paga o tributo ou paga a sua folha de pagamento? Quais os riscos fiscais para quem sonega, Marcos? Bom, primeiro, quando se fala dos riscos fiscais para quem sonega, é assim, é o cara, em algumas atividades, não pensar que vai terminar naquele esquema que terminava, não. Porque hoje existe uma coisa chamada nota fiscal eletrônica, só falando de uma obrigação, que quando o cara vende para você, em 30 segundos o governo já sabe que o cara vendeu, e por tributação. Quando você passa no STF lá, ou emite a nota fiscal eletrônica, ele sabe o que você vendeu. O que você compra sem nota e vende sem nota ainda tem um jeito, mas só que não existe mais sigilo bancário. Então, esse negócio, em algumas atividades, eu ainda está conseguindo sonegar. Agora, em algumas atividades, por exemplo, supermercado, que é tudo com nota, tudo ainda não tem jeito mais. O fiscal não tem mais aquele negócio de conversar com o fiscal. Porque o fiscal recebe uma ordem, ó, ele comprou tanto, vendeu tanto, tinha que pagar tanto de imposto, vai lá e autua. Quando ele voltar, ele não vai falar com o manual, ele vai falar com o computador. Então, isso é uma coisa que eu queria falar. Olha, tem gente que se acha esperto em alguma atividade e está no Simples com 300 mil, está no Simples com 200 mil e poderia estar enquadrado em outro ramo, por exemplo, no lucro real, está pagando o mesmo imposto e declarando 100%. E continua na sonegação achando que é esperto. Então, peça para o seu contador, além de tudo, fazer o seu enquadramento tributário e verificar qual é a melhor opção tributária. E o contador, ele faz a melhor... Geralmente, eu tenho que falar isso. A melhor opção tributária para o contador é a melhor opção tributária, às vezes, para ele, que é o simples, que é o presumido, que dá menos trabalho. Quando a melhor opção tributária é o real, que dá pouca rentabilidade para o escritório de contabilidade, ele não quer e nem se atualizou para isso. E aqueles que se atualizaram estão cobrando um preço abaixo de honorários e não conseguem cumprir todas as obrigações que é feito pelo governo. Mas na sua primeira pergunta, você falou dos riscos fiscais, você fez uma outra colocação aí que não tinha a ver com sonegação, tinha a ver com risco fiscal. Como é que foi? Eu me esqueci. Não, aqui, nas últimas mudanças legislativas que o empresário pode usar para evitar crise ou sair dela, foi a primeira pergunta, né? E aqui, quais os riscos fiscais para quem sonega? E aí eu não estou falando apenas, né? A sonegação, ela não é apenas aquela malandragem que o sonegador faz. Eu estou me referindo aqui ao cara que sonega, mesmo que não seja a vontade dele, mas ele deixou de pagar o tributo ali, você entendeu? Sim, não, mas eu entendi. Não tem má fé, tem ali uma opção, ou ele paga uma coisa ou ele paga outra, né? Mas esse aí eu vou te dizer que ele não é sonegador, ele é inadimplente, tá certo? Ele declarou o imposto e agora você está perguntando para mim, Marco, o que você pagaria primeiro? O imposto ou o salário dos teus funcionários? O salário dos meus funcionários. Você pagaria primeiro o imposto ou o fornecedor? O fornecedor. Aí, o que acontece? Hoje em dia, antigamente não, mas hoje em dia, o imposto, eles podem te negativar no CADIM. Quando eles negativam no CADIM, você deixa de ter o crédito para descontar duplicata, para pegar... Quando eles te sonegarem no CADIM, mesmo que você tenha dinheiro, não pague, vá lá e parcele. Porque eu tenho quase que certeza que se o governo tiver um mínimo de juízo, ele vai soltar um parcelamento incentivado aí. E até agora, nesse momento de pandemia que a gente passou, ninguém estava sendo executado por imposto atrasado. Justamente porque os caras falam assim, eu preciso do dinheiro deles, né? Eu preciso do dinheiro deles, mas ele não pode atrasar salário, né? Eu preciso do dinheiro dele, mas ele não pode deixar de pagar a conta de energia elétrica. Então, assim,
dá prioridade para o imposto. O imposto é prioridade? É, porque ele também gera empregos. Mas, em último caso, dá prioridade para as outras coisas que fazem a tua empresa funcionar, e o imposto, na última hora, que não ativou e vai inviabilizar a tua empresa, parcela ele. Porque eu tenho certeza muito forte. Mas se o governo tiver o mínimo de juízo, eles vão soltar um parcelamento incentivado aí, quase isentando 100% de juros, 100% de multa, só para receber o principal corrigido no máximo. Se ele receber isso em 180 meses, ele refaz o caixa de todas esses R$600 que ele pagou. Então, ele vai ter que soltar um parcelamento incentivado. Então, era interessante essa coisa da decisão do que fazer. Primeiro, sonegar, às vezes, o cara sonega de uma forma que ele economiza 3 mil hoje e toma 30 milhões de alto daqui a pouco. Né? Então, assim, nossa live tem mais 15 minutos. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui mais 4, 5 perguntas. Eu vou ver aqui, porque nós vamos ter que fazer outras aí. Você é uma enciclopédia, pô. Tem muito assunto aí, muito conteúdo para a gente precisar dividir. Se você pula só para as outras. Deixa que a gente vai fazer outra live. Tá certo. Na sequência aqui, como identificar o melhor enquadramento tributário, Marco? É isso que eu falei, assim, nós temos 3 enquadramentos tributários. Tem o simples, tem o presumido e tem o real. Eu vou tentar ser sintético. O simples, ele te dá economia. Tem que ser feita uma análise por cada um. Se o cara é indústria, por exemplo, se ele vai pagar IPI, se não vai pagar IPI. Vamos falar para o comércio, vai. Falando para o comércio, o simples, você não paga o INSS, mas você paga uma taxa de simples alta. Falando de supermercado, por exemplo, o cara que está declarando 300 pau no simples, ele paga 35 pau de imposto. Se ele declarar 900 mil reais e pagar o INSS e pagar tudo, ele vai 900 a 1 milhão, ele vai pagar os mesmos 35 mil, entendeu? Então, porque o simples, ele é feito pelo faturamento. Quando você fala do presumido, ele presume que você tem um lucro de 8%. Tem muito comércio que não dá o lucro de 8%. Se não dá o lucro de 8%. Eu, por exemplo. Então, se não dá o lucro de 8%, o melhor é o real. Porque você vai pagar o imposto de renda da contribuição social pelo lucro que você efetivamente deu. Você vai pagar o PIS e o COFINS pela diferença que você tem de compra e venda. Então, assim, o contador e aquele que quiser pode entrar no nosso site e pedir a visita de um especialista, fazer uma consulta e tal. Isso tudo é gratuito. Eu quero levar informação. Eu quero... Cara, por algum motivo que você sabe, dinheiro para mim, eu sou um cara depressivo, dinheiro para mim não tem valor. O que eu quero é levar informação para o povo. O que eu quero é que o povo esteja bem. O que eu quero é fazer bem para o povo. Porque da mesma forma que você quer ver Deus de novo, eu quero ver minha mãe de novo. E é através do bem que a gente faz isso. Então, assim, aqueles que quiserem entrar no nosso site e pedir a presença do especialista, ou fazer qualquer pergunta nessa live, todas elas serão respondidas. Qual é o melhor enquadramento? Mas o certo seria o seu contador não só falar para você, provar para você qual é o melhor enquadramento tributário. Porque muitas vezes, o cara enquadra no que é melhor para ele. Eu digo para você que na maioria das atividades hoje, quando faturar acima de 100 mil reais, tem que começar a olhar sério para o lucro real. Então, essa questão de enquadramento tributário. E outra coisa, eu vou fazer uma palestra que eu vou falar muito mais a fundo, uma palestra digital para São Paulo, no dia 29, é São Paulo? No dia 29, eu vou fazer uma palestra com o vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados, que eu vou falar profundamente sobre enquadramento tributário, sobre todos esses assuntos, durante um tempo muito mais longo. E no dia 1º eu vou fazer para Rio de Janeiro. E em novembro eu vou fazer para Minas Gerais. Mas vai pegar Rio, como é digital, pega mundo. Quem quiser pegar mais detalhado isso, pode pegar nessa palestra também. Mas quem quiser fazer alguma pergunta via o nosso site, pode fazer a pergunta que será respondida. Legal. Então, me diz uma coisa, mais uma aqui, ó. O que é substituição tributária e qual a sua opinião sobre a reforma tributária? 2 em 1 aí. Tá. Substituição tributária, gente, é uma coisa que trouxe legalidade para a maioria do comércio varejista. Por quê? O imposto é recolhido pela indústria. Então, quando o cara compra, ele já paga o imposto. Sendo isso, se o cara não vai emitir nota fiscal no varejo na hora da venda, tanto faz, porque ele já pagou o imposto na entrada. Então, por exemplo, no ramo de supermercado, tinha nego que sonegava 50% porque deixava de pagar imposto na hora que emitia a nota fiscal de saída. Agora, 95% é substituição tributária. Então, vender 100% dá um imposto que é pagável. Por isso que os supermercados têm que trabalhar 100%.
Tem algumas atividades que tem que trabalhar 100%. E as outras tem que arrumar um jeito, que você tem que viver da sua atividade, não do imposto que você deixa de pagar. Entendeu? Isso é substituição tributária. A indústria vai vender por 100, é colocado a lucratividade que teria até o consumidor final, tipo de 20%, ela paga já antecipadamente aquele imposto e cobra de quem está comprando. Quem está comprando, que é o varejo, não vai ter que pagar. Se ele não tem que pagar, ele já pagou, já está incluso no preço. Ele vai vender com nota, não vai ter sonegação. Não vai ter aquela sonegação injusta, porque é o que eu te falei. Assim, se todo mundo... Primeiro, aí eu já vou falar da reforma tributária. Né? Reforma tributária. Estão começando com a reforma tributária, aí falando do imposto chamado PIS e COFINS. Estão querendo começar com 12%. Como é que você começa com uma reforma tributária para cobrir o PIS e COFINS com 12%, sendo que o PIS e COFINS bruto é 9,25%? Então, vai aumentar o tributo? Agora, o PIS e COFINS é 9,25%, mas não é tributado sobre fruta, legumes, verduras, sobre um monte de coisa. Então, não é 9,25%. O PIS e COFINS, no máximo, é 6%. Então, vamos parar com essa palhaçada de 12%? Tem que ser, no máximo, 6%. Aí, em vez do ministro da Economia ir lá e falar assim, banco, vamos liberar o capital de giro aí para o pessoal, fica falando de reforma tributária com 12%. Com 12% não vai rolar, porque o país quebra. Porque eu vou estar aumentando o imposto para quem já não aguenta pagar. Porque assim, eu vou dizer para você, se eu tivesse um imposto único no Brasil e todo mundo pagasse de 6%, o Brasil ia ter arrecadação maior do que já teve na vida. Só que ainda existe a sonegação, por quê? Não é porque o empresário não quer pagar o imposto, é porque ele não consegue pagar o imposto. Ele não consegue pagar o imposto. Os supermercados começaram a conseguir pagar o imposto depois que veio a substituição tributária, porque o cara do lado teve que, aquele que tinha empresa em nome de laranja, ele teve que colocar o preço no produto. Quando colocou o preço no produto, todo mundo pode recolher o imposto. Alguns têm que fazer alguma estratégia tributária e tal. Estratégia tributária. Não é errar a alíquota de imposto, não é fazer elisão fiscal, nem evasão fiscal. É estratégia tributária. E aí você pode. Agora, se o seu concorrente vende, pode pagar todos os impostos, você também pode. Agora, o cara do lado só nega tudo, joga o preço lá embaixo, o cara daqui também é obrigado a fazer a mesma coisa. Então, o governo tem que começar a pensar isso. Agora, tem que o filho do seu Stanislau Quitaneiro falar isso? Cara, tanta gente inteligente que tem aí, cara. Agora, vamos usar a inteligência para quê? Para receber para 7 hospitais e fazer só um? Para receber para fralda e não comprar fralda? Né? Esses caras vão queimar no fogo do inferno. É isso que vai acontecer. Entendeu? Eu fico... Usando a sua linguagem aí um pouco mais popular, chega de fazer cagada, né, meu? Já que o assunto é fralda, né? Entendeu? Assim, E assim, o assunto é fralda, mas o assunto é hospital, o assunto é máscara, o assunto é tudo. E eu não sei como é que esses caras conseguem dormir. Quando tem gente vivendo com R$600, quando tem gente morrendo de frio na rua, quando tem gente morrendo de Covid por falta de atendimento. É verdade. E aí o cara desse vai lá, recebe vou falar tô falando do governador do Rio mesmo, e aqui em São Paulo tem um monte de merda aí que tá aparecendo aí também. E aí dá merda e cadê? Para mim, se ainda for... bem que as máscaras estão caindo e não são essas daqui, viu? Não são essas daqui, não. Ó. Exatamente. Mas as máscaras estão caindo, mas qual é a consequência que está acontecendo, irmão? Nenhuma. Verdade. Nenhuma consequência. Entendeu? Vai lá, prova que lá no Rio de Janeiro compraram 7 hospitais e fizeram só um. E aí? Estão discutindo. Se é na China, onde nasceu esse vírus aí, o cara põe um canhão na cabeça do cara e fala, cadê o dinheiro dos 7 hospitais? Aparecendo de um dia para o outro, irmão. Porque não dá mais de você ligar e só ver desgraça. E ver nego aí milionário, trilionário, quadrilionário, entendeu? Então, assim, não dá para uma live explorar tudo isso, mas dá vontade de vomitar, irmão. Por isso que eu não entro na política, entendeu? Então, assim... Eu estou gostando do bate-papo com você. Aliás, eu acho, tá? A política é carente de pessoas assim, viu, Marcos? Repense aí, inclusive, se você não deveria hoje se envolver um pouco mais. O problema todo na política que está tão ruim são pessoas do bem querendo distanciamento. Crime organizado está tomando conta, está virando uma bandalheira. E, infelizmente, eu faço essa fala contigo, um pouco de provocação para quem está nos assistindo também pensar um pouco, tá? Nós que estamos em igreja, você vive esse ambiente de igreja durante muito tempo, né? Pastores, bispos, presbíteros, e esse ministério todo, né? Olha, não devemos misturar religião com política. A política está misturada em tudo, meu amigo. Quer dizer, nós não deixamos de ser cidadãos enquanto estamos lá na igreja, né? Um culto para ter permissão de acontecer, na realidade ele está debaixo de um regime ali, está debaixo de uma lei, você entendeu? Que alguém está regendo tudo aquilo. E durante muito tempo nós ficamos num discurso cômodo, né? Isso não é para mim, política é para bandido, e eles estão tomando conta cada dia mais.
Então, quando eu vejo uma voz indignada como a tua, que poderia ser apenas um bate-papo aqui, uma consultoria, você é um técnico, eu fico muito feliz de você colocar o coração nisso, de você colocar a tua indignação em tudo isso, porque é o ambiente que a gente vive aqui, você entendeu? A gente parece que abre uma empresa no dia 1º, quando você abre as portas, é só para ser explorado, cara. Já vem 3 sócios de cara, que é o federal, o estadual e o municipal, que só vem para te levar, alguns achando que você ganha 30% e levam 27%, por exemplo, outros te levam 18%, outros te levam 5%, e você fazendo tudo isso para ganhar 3% quando ganha. Quando ganha. Eu começo a minha empresa lá no dia 1º, trabalhando a lucro zero, para ver se entra dinheiro suficiente para pagar as contas. Você sabe muito bem disso. Quem trabalha na cadeia produtiva está cansado de fazer isso. Então, realmente, a gente precisa mudar muita coisa. Não tem outra forma a não ser a gente se informando, lutando, buscando, lendo, gritando, esperneando, você entendeu? Para a gente se fazer ouvir, né? Eu estou na política, Marcos, exatamente por indignação, por não aceitar, terminei me envolvendo nisso, a igreja me pediu para que eu fizesse parte, disputei aqui 2 eleições para vereador, agora uma para prefeito, e estou indo para a segunda para prefeito aí, e se Deus quiser, é da vontade dele, eu entendo dessa forma, a gente ganha para fazer alguma coisa de diferente, porque cansa demais a gente trabalhar tanto para fazer só para impostos, para fazer, quando não, o fiscal que vem na nossa porta lá tentar, né, quem tem comércio como eu durante tantos anos, já são quase 40 anos com a barriga no balcão, sabe da dificuldade que é. Eu sonho, o Marcos, já falando aqui um pouco de uma forma mais para frente também, num país, numa cidade, onde na hora que o comerciante, o empresário receba a visita de um fiscal, ele possa estar recebendo ali a visita de um amigo, alguém que vem ali para dar instrução para ele, alguém que vem sentar, ver os livros dele e falar, escuta, olha, isso aqui, faça assim, faça assado, e não alguém que, né, quando chega um fiscal na porta de um comerciante brasileiro, de um industrial brasileiro, você já sabe o que tem por trás de tudo isso, né? O frio na espinha que você tem, porque por mais que você queira acertar ali, vem ali o criador de dificuldade para te vender facilidade, quer dizer, são muitas coisas que a gente precisa mudar. Eu estive como secretário de desenvolvimento aqui na cidade durante 14 meses e tive um cuidado muito grande para que nenhum funcionário nosso, né, que estava sob a minha responsabilidade, caísse em algum desvio de conduta, tá? Porque você receber um fiscal dentro de uma empresa deveria ser exatamente um técnico que chega ali para te ajudar, para te levar a instrução, fazer isso que você está fazendo agora nessa live, você entende? Então, assim, tem muita coisa para a gente poder modificar ainda, mas eu queria o seguinte, ó, na sua visão empresarial, no que um prefeito pode ajudar na atual crise? O que você espera, por exemplo, de um plano de retomada? Eu já estou me preparando aí para isso, para que a gente apresente através de vídeo aí, principalmente voltado a comércios pequenos, né? Estudei bastante as empresas que se portaram de uma forma diferenciada durante a pandemia, mas são empresas grandes, são multinacionais, têm muito dinheiro. Para quem tem dinheiro de reserva, é fácil planejar uma saída de crise em 6 meses, porque ele tem caixa para isso. Mas e para o pequeno comerciante que ele não tinha caixa para o dia seguinte, né? Então, a gente está estudando alguma coisa, e o que você acha, na tua visão, o que um prefeito poderia ajudar na saída dessa crise? Ó, primeiro tem que falar o seguinte, a gente tem no Instagram só mais 2 minutos de live. A gente vai continuar, gente, no Facebook. Infelizmente, eu vou fazer uma outra live com ele, no Instagram e no Facebook também, para continuar esse assunto aqui. Mas legal. No Facebook eu vou responder o assunto todo e eu vou falar de mais alguma coisa ainda. Então, assim, acontecerá outra live com esse tema. Um tema mais político, vamos colocar assim. Né? Boa. Então, agora, já quero agradecer aqueles que estiveram no Instagram que não vão poder ir para o Facebook. Eu só termino a minha live dizendo, se você está desesperado, irmão, por causa da crise que a gente está passando, porque você perdeu tudo que você tinha, casas, carros, tudo, não fique desesperado. O que você não pode perder é a fé em Deus, a capacidade que Deus te deu, a tua família, a tua saúde. E a esperança na volta de Cristo Jesus. O resto a gente faz tudo de novo. A gente só precisa de um prato de arroz e feijão. Não fique desesperado. Tá? E isso que a gente falou aqui até agora vai acontecer. Os empregos vão voltar. Um dia haverá o fim, mas não é agora. Tá?
Continuando te respondendo aí o que um prefeito pode fazer. Aliás, parabéns pelas palavras, viu, Marcos? Concordo com todas elas, tá? Deus te abençoe por isso. Amém. O que um prefeito pode fazer, ele pode fazer várias coisas. Eu acho que a gente tem que fazer uma live só sobre isso. Eu vou dizer só algumas coisas, né? Tá bom. Tem prefeitos aí falando, eu vou dar, nesse momento de crise aí, isenção de IPTU, parcelamento de IPTU, isenção ele não vai dar, porque ele precisa do dinheiro, certo? Tem governador aí que quis passar, teve deputado aí, por pedido de governador, que quis aumentar, irmão, o imposto causa-morte de 4% para 8%. Justamente nesse momento está morrendo muita gente. Agora, todo mundo fala mal lá do Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista. Votei nele, sim. Votei nele porque... E também vou falar para vocês, fui petista um dia. Um dia fui petista. Mas eu fui petista quando o PT era um ideal. Naquele tempo que você falou que se fazia campanha sem dinheiro. Eu cheguei a fazer boca de urna pro PT, porque eles tinham ideal. Se pagava para fazer campanha. Eu me lembro que quando o PT começou, o ideal era tão bonito e tão bom. Eu também já votei no PT, nunca fui petista, tá? Mas já votei no Lula, já votei no Genuíno, já votei no Mercadante, já votei no Eduardo Suplicy. Eu já dei minha cota de sacrifício a esse povo aí, tá? Mas graças a Deus, Jesus me libertou disso faz tempo já, tá? A gente brinca um pouco com isso, porque também já fui malufista. Malufista eu fui, tá? Mas não dá para a gente ficar defendendo os atuais modelos. E eu acho uma imbecilidade, Marcos, aí falando politicamente, né? Você ter ali se apaixonar por algum político a ponto de que a paixão segue que você não veja erros, né? Você tem que ver, até porque não tem que ter paixão nessa relação, tem que ter razão, racionalidade. Você elege um camarada, é igual um advogado, você dá uma procuração para ele por 4 anos. Se esse advogado ali não está te representando, está fazendo só um monte de fralda cheia, como está aqui na nossa cidade aqui, acabou, amigo, subestabelece outro e acabou e parte para frente, né? Não é casamento, cara. Casado eu sou com minha esposa, essa sim, eu devo a ela lealdade, amor, amizade, a essa sim, mas a político não, nem a mim, né? Nem a mim. Então, eu já votei nesse pessoal, até porque o discurso e o propósito parecia ser muito bom, e eu me lembro que as pessoas compravam camiseta, chaveiro, adesivo, bottom, ou seja, pagava para votar. E era bonito fazer dessa forma, e eu tenho tentado isso, não consegui ninguém pagando ainda a minha campanha, tá? Mas, assim, o nosso eleitor aqui em Santo André, a gente tem conseguido despertar essa mesma paixão, e eu espero em Deus nunca trair, e tenho merecido esse apoio. A gente começou uma eleição com 2.000 votos em 2004, e já tivemos 50 mil votos na eleição para prefeito. Isso significa que alguma coisa a gente está fazendo certo, né? Abrindo mão de mentir, de enganar, de prometer, de dinheiro roubado, né? É mais difícil. Eu estou abrindo a mão de armas eficazes aí para se ganhar a eleição, essas 4 armas, né? Mas a gente sabe o seguinte: uma hora o juízo final vem, e eu prefiro, né? E eu pretendo ter uma eternidade junto com você, com a sua mãe, né? Futuramente com a minha também, com meu pai, lá na eternidade com Cristo, né? É isso. Mas pode continuar, desculpa, viu? É que ficou interessante também. É o seguinte, eu falo que fui petista antes do PT entrar no poder. O PT foi PT até entrar no poder. Depois que entrou no PT, virou ladrão. O Lula é o maior ladrão que o Brasil já... Não, é um dos maiores. Mas agora, então aí, eu me apaixonei pelo Bolsonaro, que a intenção do Bolsonaro era governar com o poder do povo. Aí, eu já me apaixonei, porque assim, uma coisa que eu sempre quis é que os ministros fossem profissionais da área. Não fosse trocado, como você sabe. Você me apoia, eu te dou o ministério tal. Você me apoia, ele entrou com 5 ministros profissionais. Ele não fechou com ninguém nos deputados. Não fechou com ninguém no Congresso. Até então, o STF, você não ouvia falar dele. Não fechou com ninguém no STF também. Entendeu? Aí ele quis governar com a força do povo. Ele foi inocente. Eu acho que foi inocente. Porque a força do povo, a força emana do povo, sim. Só que na forma de política que a gente tem, a força do povo ela demora muito para chegar onde tem que chegar. As outras forças chegam primeiro. Então, não fechou com o deputado, começaram a barrar ele na Câmara. Não fechou com o senador, começaram a barrar ele também. Não fechou com o STF tirou todo o poder dele. E eu acho que a maior infantilidade do presidente da República foi pegar todo o dinheiro que ele pegou e dar na mão dos governadores.
Porque tem cara que vestiu a camisa dele, depois que ele deu o dinheiro na mão dele e falou, resolve a Covid, toma aí o dinheiro, ele se virou contra ele. Ele deveria ter pego esse dinheiro e falou, eu tenho tanto para o estado de São Paulo, tenho tanto para o estado do Rio de Janeiro, tenho tanto para o estado tal, mas está aqui, vem pedir a benção aqui. Aí eu queria ver o STF fazer o que fez. Vem pedir a benção aqui. E é assim, eu não vou te dar o dinheiro, não. Quantas máscaras você quer? Comprei, toma aqui as máscaras. Quantos hospitais você quer? Eu vou construir os hospitais. Porque nego fala assim, o Dória construiu, não sei o que Dória construiu, irmão. O dinheiro da Federação nada. construiu. O Dória, o governador do Rio, o governador não sei de onde, o prefeito, todo mundo faz show. Só quem não faz show é o presidente da República. Não estou defendendo ele, não. Agora, eu tenho que... de justiça só que você está fazendo aí, um reconhecimento, tá certo. Aquela reunião que gravaram lá, irmão, certo? Ele falou um monte de besteira, teve um monte de gente que falou besteira. Mas em reunião de liderança da sua empresa não fala besteira, não, irmão? Verdade. Agora, você vai tornar isso público para investigar 1% da reunião, você torna a reunião toda pública? Tanta palhaçada que está acontecendo aí. Tem um monte de gente do PCC vindo para a rua, porque soltaram o Lula, e agora quem tem segunda instância vem para a rua. Aí quem está com Covid vem para a rua. E é tudo cara que tem 100 anos para puxar e está vindo para a rua. Vocês sabiam que por causa do Lula lá, agora a polícia militar, um monte de gente perdeu o poder? A polícia militar está apanhando na cara. Está apanhando na cara. Todo mundo desce o pau na polícia militar porque fez isso, fez aquilo. Na hora que o bicho pega, eles ligam 90. É para os caras que eles ligam. Tem gente que não presta lá dentro? Tem. Mas tem pai de família lá que não pode dar nenhum mata-leão, não pode dar nenhuma rasteira, tem que apanhar na cara. Verdade. A família em casa para pôr a vida dele em risco para apanhar na cara, irmão. Tem um revólver na cintura e vai vir 10 agredir ele, não pode dar um tiro pro alto porque ele é preso. É isso mesmo. O militar vai lá, enquadra um carro, pega 1 quilo de cocaína lá, aí de repente os caras falam, no barraco tem mais 10 quilos, não pode ir lá que é abuso de autoridade. Depois que soltaram o Lula, tudo é abuso de autoridade. Eu não tenho nada a ver com isso, estou falando tudo isso, que eu fico indignado, eu vejo isso acontecer na minha cara, todo dia. Entendeu? Ontem, aqui no Campo Limpo, um funcionário meu, lutador, perdeu o pai, outro dia, chegou em casa, a casa estava limpa, irmão, não tinha nada. Não tinha nada. Dentro dos contatos que eu tenho, polícia militar colou, fizeram a geral, não conseguiram nada de volta pro cara. E o cara estava trabalhando, a mulher também. E aí, como é que fica? Como é que fica isso? Outro monte de mulher sendo morta aí, um monte de cara aí matando por qualquer coisa, por causa de estar preso dentro de casa, que prenderam o cara dentro do carro, o cara fica xarope, e a polícia não pode fazer nada. Os bons policiais estão pedindo afastamento, porque não pode fazer nada. Que entre o polícia e o ladrão é que leva vantagem. Tem muito policial corrupto? Tem. Então, assim, irmão, acho que a gente tem que fazer uma outra live só sobre política. Porque, assim, o que aconteceu com o Bolsonaro? Ele foi para lá e ele agora teve que começar, tá fazendo conchavo sim. Tá lá indo pro Centrão lá para tentar fazer alguma coisa, porque não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Para conseguir fazer alguma coisa, tem que dar tapinha nas costas de quem ele tem vontade de mandar tomar no centro daquele lugar, entendeu? Entende? E aí tá tendo que fazer agora alguns, porque senão não passa nada, não passa nada. Eles vão deixar ele montada. O presidente fala, vai reabrir. O prefeito fala, não vai reabrir, não reabre. O presidente fala, tal verba, tal, do STF fala, fica quieto, fala nada não. Não manda em nada, irmão. Aí depois, uma hora de desespero, ele fala, vou invadir o STF. Não, o cara Meu, não é assim, gente. O poder emana do povo. Só que o povo, ele, primeiro, é manipulado. E segundo, aquele povo que está a favor, ele grita aqui, mas até ele ser ouvido lá, eles acabaram já com tudo. Então, assim, por isso, assim, eu costumo brincar, né? Que se eu fosse concorrer à política, era para rei, irmão. Só se fosse para rei. Aí eu mandava, entendeu? Agora, caso contrário, eu vou falar uma coisa que o deputado tem que votar a favor, mas aí eles põem uma série de exigências e tal. Depois, e a mesma coisa na prefeitura aí, né? A gente já discutiu, eu sei que você tem intenção de tentar conseguir com o governo federal mais facilidade, porque você é empresário, você sente a dor, mais facilidade de mais crédito para capital de giro, mais abertura da economia, porque não tem jeito, vai ter que abrir a economia, porque senão vai morrer de fome, entendeu? Abriu, começou a contaminar, recolhe de novo.
mas tem que reabrir. Se a gente ficar todo mundo fechado em casa, a gente vai se matar em casa. Eu tenho aqui uns poucos funcionários que estão trabalhando em loco. O único funcionário entre 500 que eu perdi para a Covid, sabe onde ele estava, irmão? Em casa. Estava em casa, trabalhando home office, a família toda em quarentena. Morreu de Covid. E aí? Entendi. O cara não pode trabalhar, o cara não pode, é o que eu estou vendo aí, geladeira vazia, o cara morre de fome. Entendeu? Agora eu falo, vamos liberar tudo, vamos sair sem máscara, vamos fazer pancadão, vamos reabrir. O nego está preocupado, tudo bem, gera emprego também, mas está preocupado em reabrir teatro. Pera, reabre igreja então, coloca lá de distanciamento social, vamos rezar pelo menos, entendeu? Reabre o que gera mais emprego, né? Quantos por cento gera de emprego a indústria, quantos por cento gera o comércio? Vamos deixar reabrir esse povo, vamos dar dinheiro para esse povo, que foi o que a gente começou a parte, que é o que você pretende, dentro da sua condição, trazer para o seu município, né? Reforçar o comércio, que o comércio gera emprego, e trazer partes sociais. Nós temos que marcar uma outra live só para falar sobre esse assunto. Que eu tinha falado para você. Eu tinha falado para você que eu não ia entrar em política. Só que eu começo a pegar fogo, começo a ficar com o rosto vermelho e não consigo ficar calado, entendeu? Ainda bem, ainda bem. Deus te mantenha dessa forma. Cada dia mais a gente precisa de pessoas que se expressem sem fazer reservas, sem ficar ali buscando palavras rebuscadas, mas que venha o sentimento mesmo de indignação, porque está sendo, infelizmente, o principal sentimento que nos resta nesse momento, né? Enquanto o mundo aí, países sérios, luta apenas contra o vírus e como conter, aqui a gente tem uma crise geral de oportunistas aí, que querem porque querem chegar a outras esferas de poder, porque já estão no poder, mas não estão satisfeitos, né? O exemplo aqui do governador de São Paulo é um caso assim, estapafúrdio, né? Esse homem, se fosse um rei de um país aí, eu diria que a gente estaria ali diante de um Hitler da vida, desses grandes déspotas da humanidade aí, se ele tivesse mais poder ainda, porque já com o poder que tem, na minha opinião, tá? Ele tem feito ações para quebrar o maior estado do país. Ele tem feito ações conscientes. Para mim, não tem nada de inconsciência nisso e nem improviso. Parece que tem uma orquestração. A mim me parece isso, eu tenho essa convicção, pelas atitudes dele em si, tá? Desde quando entrou na política, aliás, antes de já entrar na política, já era isso. O Ciro Gomes, que eu acho também que exagera na verbarrogia toda e tal, mas assim, ele define o Dória, né, como aquele camarada que fazia piqueniques, né, para ricos ali e vivia disso, né, na realidade, apresentar políticos a empresários. Ele viveu a vida dele dessa maneira, tá? E aí você pega, ele fala, como é que pode um cara como ele ter milhões e milhões e milhões e milhões e nunca teve uma roça, nunca teve um mercadinho, nunca teve uma fábrica de parafuso ou de arruela, né? Então, só no Brasil um negócio desse. E aí vem pousar de gestor daqui, gestor dali e tal. Vejo com muita preocupação. Acho que politicamente a gente se livra dele e de boa parte do PSDB agora, né? Porque o modus operandi, ele é o mesmo. Os prefeitos seguiram à risca a cartilha dele aí, uma cartilha nefasta, apostando em quebrar um país, uma economia para derrubar um presidente da República. Esse é o meu ver, esse é o meu parecer, tá? Vejo que o Bolsonaro, se estivesse lá ao lado dele, se fosse um deputado federal, eu me candidatei na última eleição, tivemos mais de 40 mil votos aqui, fui o mais bem votado da cidade, e se estivesse lá, próximo a ele, o aconselharia, claro, a exercer ali o que a Bíblia nos coloca e nos ensina, o fruto do Espírito. Um pouco mais de mansidão, domínio próprio, temperança, essas coisas ajudariam um pouco mais, né? Mas também apanhar do jeito que ele apanha todo dia, de alguma maneira tem que reagir, né? Eu vejo ele mais reagindo do que provocando, do que agindo, na realidade. É uma maneira ali do cara não infartar, não ter um derrame, não ter um AVC, porque senão, cara, você só apanhar o tempo inteiro, tomar no fígado, toma ali no pâncreas, toma no estômago, toma no queixo, você tem que reagir, não tem jeito. O meu temperamento é mais manso, é mais brando do que isso, mas também a minha compreensão ela é maior e a gente compreende um pouco. Realmente esse camarada tem lutado sozinho, de uma forma heróica, eu reconheço isso, tá?
não faria tudo do jeito que ele faz, evitaria, por exemplo, muitas polêmicas, evitaria passar todo dia naquela bendita grade ali, sabe, para ter que fazer aquelas exposições ali, não precisaríamos de tudo isso, né? Teria um discurso mais agregador também, sabe, o Marcos? Eu acho que uma coisa é você estar na disputa e uma outra coisa, a quem vence, né? A quem é coroado, a quem é mais dado, né? Mais é cobrado. Então, a quem vence, o discurso ele tem que ser de unidade. Eu acho que o país precisa disso, a gente precisa, né? Ele tem que governar para o camarada que acha que o Lula é santo e ele tem que governar para que tem certeza que ele é o enviado de Deus. Você tem que governar para todo mundo. Numa cidade como a nossa aqui, Santo André tem quase 750 mil habitantes, pelo último censo é 718, mas eu acho que isso está bem desatualizado. Então, na hora que a gente estiver ali governando a cidade, não me interessa se o camarada é do candomblé, se ele é do espiritismo, se ele é católico praticante, se ele é evangélico, que é a minha identidade religiosa, se ele votou no camarada que foi meu adversário político, se ele acha que o Bolsonaro é um bandido, se ele acha que o Lula é santo, isso não vai me interessar. Eu vou ter que governar para todos, ter um discurso mais centralista, de unidade, tá? Até porque a nossa cidade vai precisar, o nosso país vai precisar de tudo isso. Eu espero em Deus que esse povo acorde um pouco para isso. A gente está precisando disso nesses tempos, viu, Marcos? É a minha opinião, né? Ok. Antes de você se despedir, eu me despedir, eu só vou pedir uma coisa a Deus para você poder fazer um bom governo. Eu vejo que você tem boas intenções, você tem sinceridade e você vai querer colocar em prática. Mas, como você não vai fazer conchavos, eu peço a Deus que ele eleja a maior parte dos vereadores que sejam pessoas conscientes como você. Porque senão, você não vai conseguir fazer nada do que você está querendo fazer. Vai acontecer o mesmo que aconteceu. Deixa eu te alegrar um pouquinho aí. Nós temos, né, no Brasil esse modelo de legislativo, judiciário e executivo, tá? Mas os legislativos municipais, infelizmente, tá? Não falo isso com orgulho, não, infelizmente, eles têm pouco poder mesmo, tá? Não quer dizer que com isso, eu estive lá 8 anos, né? Foram 2 mandatos, não quer dizer que com isso a gente vai usurpar esse pouco poder. Mas os 8 anos me ensinou bastante a como conviver, e são 21 vereadores, né? Diferente do deputado federal, né? Que está ali com o Congresso, junto com os senadores ali e tal, no município, um prefeito só não faz se ele não quiser. O atual prefeito aqui, de 21 vereadores, ele tem 20. Inclusive o PT, que governa junto com o PSDB aqui de forma descarada aqui no município, tá? Só tem um único vereador aqui que faz um trabalho de oposição, de crítica e de apontamento, tá? Então, infelizmente... Não sei a que preço ele tem esse 20. Então, daqui a pouco começa a aparecer, né, as fraldas cheias aí, né? Não, então esse que é o problema. Espero que você tenha os 20. Sem pagar o preço. Talvez, quem sabe, ele possa ter pago. Só assim você vai conseguir fazer aquilo que você quer fazer. É isso. E eu espero que Deus coloque no governo também, lá nas mudanças, no federal e no estadual, pessoas que tenham um bom relacionamento com os prefeitos. Realmente todo mundo viva em união. Só que não dá para viver em união quando alguns prefeitos aí fecham com algumas construtoras para bancar a campanha deles e depois os caras tiram da prefeitura 3 vezes o que colocaram na campanha e aí é uma história que você está cansado de saber. Falei isso hoje em uma reunião aqui no nosso escritório político para uma juventude que veio para nos ouvir aqui, e eu disse isso, né, que muitos prefeitos eles se elegem graças ao dinheiro de empresários, de grandes empresários, e depois o patrão deles, ao invés de ser o povo, né, o qual votou, vai ser esses empresários. Ele vai governar para que esses empresários tenham de volta quadruplicadamente, 10 vezes mais, 1000 vezes mais aquilo que investiram. É uma lógica errada, por isso que a gente pega o caminho sem atalho, é um caminho mais duro, é um caminho mais árduo, né? O caminho que a gente escolheu trilhar, mas é um caminho que na hora que Deus reservar esse momento, e eu creio e vejo que ele está muito próximo agora, com certeza a gente vai trilhar pagando, né, com um bom mandato, aquele que é o nosso verdadeiro patrão, aquele que me levou lá, o voto direto com o nosso eleitor. É essa lógica que a gente tem trabalhado, tem dado certo assim. Já perdi ou deixei de ganhar algumas eleições, né? Perder é quando você está e você vai para uma reeleição e perde. Então,
isso não aconteceu ainda, mas não ganhei para prefeito, não ganhei para deputado, tá? E não me arrependo, que até poderia estar prefeito ou poderia estar deputado, mas devendo não ao povo e devendo a empresários. Essa dívida eu não quero ter dessa forma. A gente tem um outro caminho, uma outra trilha aí. Ô Marcos, eu quero, né, já me despedindo aqui, o fechamento é seu, quero te agradecer pela oportunidade, te parabenizar pelo ser humano que você é. Isso fica muito claro nas suas falas, né? Muito embora você seja aí um tremendo contabilista, um tremendo profissional dessa área aí tão nobre, mas a gente percebe que o ser humano aí é muito mais latente, a tua opinião vem, a tua indignação vem, a gente percebe muita sinceridade, além do grande conhecimento e a enciclopédia que você é. Parabéns, e muito me honrou poder fazer parte da sua live aí, eu agradeço bastante, fico à sua disposição para no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, na hora que você quiser, a gente fazer novamente esse bate-papo, tá bom? Bem, eu só termino, mais uma vez, agradecendo também, e já afirmando que a gente vai ter uma outra live, seja aí no seu ou aqui minha, nós temos... Eu não gosto de parar a conversa pela metade, mas eu gosto sempre de terminar minha live falando para as pessoas, porque a gente nunca sabe quem está do outro lado. Eu não sei se do outro lado tem uma idade me ouvindo. Eu não sei se do outro lado tem um cara com a geladeira vazia. Eu não sei se do outro lado tem um empresário quebrado. Mas, gente, a única coisa que traz... Hoje eu atendi por telefone um depressivo que estava querendo se matar. Porque era advogado e pós-graduado e agora estava fazendo sanduíche natural para entregar, vender de porta em porta. E com depressão e chorando, me ligando. Eu falei para ele, cara, você tem que pensar que você não pode ser ingrato a Deus. Podia ser pior. Você é advogado, você é pós-graduado e está tentando viver de entregar sanduíche e está se sentindo humilhado. Você tem que agradecer a Deus. Cara. Porque eu sei que você tem um pai e uma mãe que olham por você. Que oram por você, não tem condições, mas oram por você. Eu sei que você tem depressão, mas você poderia ter um câncer, está careca, está morrendo, e não ter o seu pai e a sua mãe, e não ter nem condições de estar vendendo esse sanduíche. Então, você agradecer a Deus pelo que você tem. Se você tiver só arroz para comer, agradece a Deus porque você tem arroz para comer. Quando chegar na última hora, você não conseguir mais, Deus vai começar a agir. Ele vai estar me assistindo. Perdi isso, perdi aquilo. Você conquista de novo. Você conquista de novo. Casa, carro, viagem, isso não traz felicidade, irmão. A gente precisa de um prato de arroz com feijão e um teto. Se você tiver isso, um prato de arroz com feijão e um teto, seja feliz. Porque está cheio de gente aí que tem apartamento em praia, tem BMW, tem isso, querendo se matar. Você pode ser feliz com um prato de arroz e feijão. Sabe aquele restaurante lá que paga R$1 para comer? Vai lá todo dia. Você precisa de R$200, 100, R$200 por mês para viver. Ah, Marcos, você está falando isso porque você tem comida na tua casa. Você não sabe? Você acha que eu nunca fiz festa quando tinha um bolo de fubá na sexta-feira? Entendeu? Eu estou falando isso para você se animar, porque às vezes pode ter alguém me assistindo assim e falando, não, quebrou não quebrou. Nunca é o fim. Deus tem solução até para a morte. Amém. Levanta a cabeça, meu irmão, se anima, põe o joelho no chão e vai para cima. Porque de alguma forma as coisas vão melhorar. Mas muitas vezes elas já melhoraram e você não percebeu. Você já não teve arroz com feijão para comer e hoje tem. E não comemora pelo arroz com feijão. E eu digo para vocês, eu não tenho muita coisa, mas já fui feliz com 5% do que eu tenho. E não sei se hoje eu sou feliz. Não pensem que a felicidade está nas coisas. A felicidade não está nas coisas. A felicidade está em Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Ailton. A gente volta a marcar uma live mais comprida, porque eu falo que nem um papagaio, você fala que nem uma tagarela, não dá para falar não, né? Pessoal, obrigado por quem assistiu aí, que Deus abençoe a todos. A gente se vê na próxima. Tá bom? Obrigado, Marcos. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Foi um prazer.